Olá, meu nome é Cauã Dalfogo Marques, eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou apresentar esse seminário intitulado Matéria Estelar, Populações de Partículas e Hyperon Puzzle, onde eu vou discutir algumas questões importantes sobre a descrição de matéria estelar usando modelos efetivos relativísticos e vou trazer alguns resultados recentes que eu desenvolvi na minha pesquisa durante o doutorado. Então, essa é o sumário da apresentação, onde eu vou uma breve introdução histórica e da metodologia usada para descrever estrelas compactas, matéria estelar densa presente em estrelas compactas. Vou apresentar o modelo efetivo relativístico que eu uso para esse estudo. Vou discutir um pouco mais a fundo sobre as condições de equilíbrio, que são muito importantes quando tu vai aplicar um modelo efetivo relativístico para se descrever matéria estelar, e tem um impacto bem grande na obtenção de populações de partículas, que é um pouco do que eu quero falar aqui. E depois vou apresentar os resultados, tanto para frações de partículas, quando eu tenho hiperons nessa matéria estelar, e quando eu tenho hiperons e também deltas, que são as ressonâncias mais massivas, e depois esses resultados aplicados a estrelas compactas, que é quando aparece o Hyperon Puzzle. Então, o estudo de objetos compactos ou remanescentes estelares começou em 31 com um estudo de descrição de anãs brancas como um gás de elétrons degenerado por Chandrasekhar. Logo depois, Landau propôs a existência de estrelas mais densas do que as anãs brancas, similares a núcleos atômicos gigantes, que hoje é o que a gente chama de estrela de nêutron, mas Landau propôs isso antes mesmo da descoberta do nêutron. Bade e Zwick sugeriram que esse tipo de objeto muito denso, feito majoritariamente de nêutrons, podiam ser remanescentes de explosões de supernova, caroços que sobram quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear e explode uma explosão de supernova. O que sobra é um objeto muito denso, que a gente chama de estrela de nêutron. Em 1939, o Thomas Oppenheimer e Volkov desenvolveram uma equação de equilíbrio hidrostático baseado na relatividade geral, que é uma ferramenta importante no estudo desse tipo de objeto, já que a gente está falando de objetos muito densos. Relatividade geral tem efeitos consideráveis. Em 40, Gamow e Schindler descreveram o processo Urca, que é um processo muito importante. Eu vou falar mais sobre ele quando eu vou discutir as condições de equilíbrio, mas ele tem muito a ver com o resfriamento das estrelas, e é nele que se determina, se estabelece as populações relativas de partículas numa matéria tão densa como a da estrela de nêutrons. Em 64 foi observados os primeiros pulsares por Jocelyn Bell e o orientador dela, o Pires. Já eles, depois que superaram a ideia de que talvez fossem sinais alienígenas, sugeriram que eram estrelas de nêutron, esses pulsares. Mas estrelas de nêutron é um termo amplo, porque eles não são constituídos apenas de nêutrons. As primeiras sugestões eram nêutrons, prótons e elétrons, por causa da obrigação de neutralidade de carga, mas a gente não sabe qual é a constituição da matéria nesse tipo de objeto. A gente não tem uma sonda que entra numa estrela de nêutron e diz para a gente que ela é feita disso, disso e disso. Então, podem ter baryons mais pesados, que é o que eu vou discutir aqui, ou até outro tipo de matéria mais exótica, matéria de quartos confinados, condensados bosônicos, enfim, daí existem centenas de propostas sobre isso. Como se estuda uma estrela compacta? Ou como se descreve ela? Se parte de uma teoria quântica de campos, idealmente seria a cromodinâmica quântica, QCD, que é a mais fundamental sobre a força forte entre prótons, nêutrons ou outros baryons, com certeza é significativa
no regime de densidade que a gente está descrevendo, que é próximo à densidade do núcleo atômico, mas a gente não tem acesso a uma equação, a uma solução da cromodinâmica quântica para densidades finitas. Então, a gente usa teorias efetivas que emulam comportamentos da cromodinâmica quântica. Dessas teorias quânticas de campo, a gente obtém equações de movimento para os campos dos baryons e dos mediadores envolvidos. A solução dessas equações de movimento é feita impondo condições de equilíbrio para a matéria estelar, que a gente sabe que são neutralidade elétrica e equilíbrio químico, que eu vou discutir. E da solução dessas equações, a gente obtém equações de estado, que são relações entre a pressão e a densidade de energia para a matéria nessas condições. Essas equações de estado são inputs da equação de Thoma-Oppenheimer-Volkoff, que é uma solução relativística, né, de equilíbrio hidrostático. E essa equação de Thoma-Oppenheimer-Volkoff dá para a gente o diagrama massa-raio, que são as soluções estáveis, né, de objetos com uma massa tal e um raio tal, ou a massa bariônica e outras características do objeto constituído por essa matéria em questão, certo? Então, como eu disse, a gente tem que usar modelos efetivos relativísticos para descrever a interação entre hadrons, já que a gente não tem como usar a teoria fundamental da cromodinâmica quântica. Aqui eu tenho um diagrama que descreve a interação entre dois prótons nos graus de liberdade da cromodinâmica quântica. Então, com quarks interagindo com outros quarks pela troca de gluons, né? Que são os mediadores. A gente pode usar isso para desenvolver um modelo que não tenha os graus de liberdade da cromodinâmica quântica, mas tem os graus de liberdade hadrônicos e simplifique um pouco isso para poder desenvolver uma teoria quântica de campos efetiva para a gente aplicar em matéria densa. Então, a gente pode partir, ao invés de ter 3 quarks, a gente pode ter um próton. Ao invés de ter outros 3 quarks, a gente pode ter um próton. E ao invés de ter aqui um íon virtual, a gente pode ter um outro meson virtual, certo? Como é meio prático na descrição desse modelo, que também é chamado Valeca não linear, a gente inclui 3 mesons, pelo menos. Pode ter mais, em substituição a esse pião virtual. Um meson sigma, um meson escalar, o meson rho, que é um meson vetorial. O sigma tem a ver com a característica atrativa da força nuclear. O rho tem a ver com a característica, o ômega, desculpa, tem a ver com a característica repulsiva. E a gente inclui um outro meson rho, que ele é isovetorial e vetorial. Ele distinguiria entre as componentes de isospin dos hadrons. É importante para diferenciar, por exemplo, prótons de nêutrons, quando a gente tem uma matéria assimétrica nesses mundos. Então, esse é o modelo de Valeca não linear, o modelo da radiodinâmica quântica, o modelo de campo médio relativístico, tem vários nomes. O primeiro termo, ele é uma equação de Dirac, uma lagrangiana, no caso, de Dirac, com uma fonte, né? Então, esse parâmetro aqui, o primeiro termo entre parênteses, ele é como se fosse o campo sujeito a um potencial externo, né? Parecido com como é feito, por exemplo, para incluir interação eletromagnética na equação de Dirac. E esse segundo parênteses, ele tem uma massa reparametrizada pela interação sigma. O psi-b é o psi do hadron B, né? Esse segundo termo da soma, a segunda linha, na verdade, é a lagrangiana do meson mediador sigma, com termos de autointeração, certo? Tudo isso é usado para reparametrizar o modelo, para ele satisfazer condições, parâmetros conhecidos da matéria nuclear. O terceiro termo é a lagrangiana que descreve a dinâmica do meson ômega, e esse quarto termo, os dois primeiros aqui,
são do mesmo corpo. Esse último termo é uma interação cruzada entre os mesons ômega e rho, que alguns modelos eles empregam para poder ter mais um parâmetro para fitar características nucleares, certo? É bem importante, por exemplo, na descrição da energia de simetria. A partir dessa lagrangiana, se obtém as equações de movimento, como eu disse, pela equação de Euler-Lagrange, é aplicada a aproximação de campo médio relativística nesses campos, se obtém a tensão de energia-momento, e a partir daí a equação de estado. Então, isso é o modelo sigma-ômega, né, que foi discutido, mas com alguns degraus extras. Então, a gente tem as equações de movimento dos campos e a gente tem que resolvê-las. É um sistema de equações normalmente não linear, acopladas, né, onde um termo vai depender do outro, e a gente tem que adicionar outras equações a esse sistema. Uma é a condição de neutralidade elétrica. A força gravitacional ela é fraca, mesmo considerando os efeitos relativísticos, né? Então, tem um certo limite da repulsão coulombiana que pode conter nessa matéria para ela ainda ser estável. Esse limite é bem baixinho. Então, grosso modo, a gente diz que as estrelas têm que ser neutras eletricamente. Eu não botei ali na lagrangiana, mas também a gente inclui uma lagrangiana de leptons livres, sem nenhum tipo de interação entre eles, para descrever elétrons e muons, né? Então, a gente tem a matéria de bariônica e a matéria leptônica misturadas, porque a gente pode ter elétrons e muons misturados nessa matéria também. É uma lagrangiana de Fermi livre, porque a gente desconsidera os efeitos, né, da repulsão, da interação elétrica, nesse caso. Como esse limite da repulsão elétrica é muito baixo, a gente diz que a matéria tem que ser neutra eletricamente. Então, a gente tem uma condição aqui que linka as densidades das partículas positivamente carregadas, com as densidades das partículas negativamente carregadas. A gente pode ter prótons, sigmas, deltas mais, que tem carga 2, e sigmas, cascatas, os leptons, né, elétron, muon, delta menos, e daí depende de quantas espécies tu quer incluir nessa tua descrição. Então, uma outra condição é a de equilíbrio químico. A gente sabe que os nêutrons e os outros bárons mais massivos não são partículas estáveis, livres, mas de alguma forma na matéria densa eles devem ser, de alguma forma eles devem conseguir ficar presentes, certo? Existe o processo de decaimento beta inverso e direto, que está ilustrado aqui, que acontece em algum aumento durante ou imediatamente depois da supernova, o decaimento beta direto, onde um bárion decai em outro, mais um lepton, mais um antineutrino, e o decaimento beta inverso, ou captura eletrônica, é quando o bárion absorve um lepton, né, e dá origem a outro bárion e um neutrino, respeitando só as condições de conservação de energia. Isso é um processo, né, de interação fraca, e acontece esse ciclo, uma reação e outra reação, e em cada vez que isso acontece, é liberado neutrinos, que vão embora, não ficam presos na matéria estelar, né, e levam embora muita energia, que é o que resfria rapidamente a estrela. A gente praticamente sempre, descreve estrelas com temperatura zero, certo? Como a gente tem temperatura zero, a gente vai ter essa relação entre as energias de Fermi das partículas resultantes e iniciais. Porque uma partícula B1, né, um bárion B1, ele tem que decair em um bárion B2
com energia de Fermi menor, porque vai estar distribuída entre a energia desse bário B2 e a energia desse lepton, né? Elétron ou muon. E depois esse bário B2 não consegue cair novamente no bário B1 porque ele está num nível de Fermi acima. Então, isso uma hora atinge um equilíbrio, que é o chamado equilíbrio químico. Ele é dado por essa relação entre os potenciais químicos, que tem a ver com a energia de Fermi, né? A temperatura zero são a mesma coisa, e a carga do bário em questão. E essa relação entre os potenciais químicos dos leptons. Então, com essa equação 3 e 4, a gente consegue estabelecer as populações relativas de partículas, porque a gente vai ter uma equação para cada bário, no caso, que a gente vai ter mais uma condição quando for resolver as equações de movimento para obter a equação de estado, né? Então, é um vínculo. Além da neutralidade elétrica e das próprias equações de estado, e das equações de movimento, desculpa, dos campos. Agora eu vou mostrar alguns resultados com híperons. Além dos nucleons, né, prótons e nêutrons, a gente pode incluir os outros bárions mais leves, que contêm uma partícula ou duas partículas quarks S na sua constituição, ou seja, contém estranheza. Certo? Eles são um pouco mais massivos, certo? Essas 8 partículas são chamadas de octeto bariônico. Eles têm spin meio, todas elas. Enfim, as cargas, né? Mais um, zero, menos um. Os isospins e as projeções do isospin. Aqui na Lagrangiana do modelo, eu deixei as constantes de acoplamento dependendo do meson, né? Naquele caso, meson ômega, e de qual bárion elas estão acopladas, certo? Por quê? Porque não precisa ser igual a interação entre dois nêutrons ou entre dois lambdas, né? Ou entre dois sigmas. Porque elas são constituídas de partículas de quarks diferentes. Então, a gente pode ter a constante de interação do meson I com o bárion B, pode ser um fator, né? Um fator da interação desse meson com os nucleons, né? Prótons e nêutrons. Por quê? Porque todos os parâmetros, praticamente, são ajustados para matéria simétrica nuclear, entendeu? Onde a gente só tem prótons e nêutrons. Então, a gente não tem muita informação sobre como essa interação afeta outros baryons mais pesados. A gente tem alguma informação sobre como é a interação entre lambdas, mas não vai muito além disso, sabe? Então, determinar esses fatores, que é o chamado sistema de acoplamento de híperons, é muito importante para se descrever matéria onde os híperons estão presentes. Aqui eu apresento duas propostas. Uma é a conjectura do Glandin, que é um ajuste fenomenológico, certo? Ele citou para bater com resultados conhecidos para a interação entre lambdas e também para descrever objetos estelares, né? Para descrever estrelas compactas. Então, aqui são os valores, né? A interação do sigma com os híperons é 0,7 da interação do sigma com os nucleons, e os outros dois mesons, um pouquinho maior, quase 80%. Isso é um ajuste fenomenológico. A gente tem a proposta do professor Luiz Laércio Lopes, da professora Débora, que usa o grupo SO3 de simetria, né, para obter essas constantes de acoplamento, que vão ser diferentes para cada tipo de partícula de bário. Leva em conta o conteúdo de quarks, né? Certo? Então, esse aqui é bem mais refinado, porque ele tem uma base matemática maior do que fitar uma curva, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, a mesma parametrização, à esquerda usando a conjectura do Glandin e à direita usando esse sistema de acoplamento SU3.
As linhas pontilhadas são com campo magnético, não entra em questão aqui, mas as linhas sólidas, olhando, a gente pode ver que isso é muito sensível, as populações de partículas são muito sensíveis ao esquema de acoplamento do íperon. Por exemplo, aqui a gente tem que primeiro íperon a aparecer é o sigma, enquanto no caso do SO3 é o lambda, né? Depois a gente tem outros sigmas aparecendo no acoplamento do Brenner, o lambda, claro, com certeza. Um pouco depois de 8.4, o lambda aqui aparece antes. E depois aqui aparece o cascata, que nem aparece no caso do acoplamento da conjectura de Brenner. Bom, isso é um fator interessante. Mostra como é muito sensível a esse esquema de acoplamento de íperon. Assim. A gente pode ver que, por exemplo, os elétrons e muons que são negativamente carregados aparecem, mas quando o sigma menos, que também é negativamente carregado, começa a ter uma preponderância, ele suprime elétrons e muons. Isso, então a gente tem elétrons e muons nas densidades mais baixas e nas densidades mais altas eles começam a desaparecer. Por quê? Porque eles são dominados pelo sigma menos. No caso do acoplamento SO3, a gente vê que uma outra partícula negativa só vai aparecer lá nas densidades altas, que é o cascata menos. E só daí que os elétrons e muons começam a ser suprimidos. Então, como a gente não tem ainda muita informação sobre o interior das estrelas de nêutrons, fica difícil saber quão adequado um ou outro esquema de acoplamento de íperons é. Então, podemos incluir partículas mais pesadas também, os deltas, no caso, que são partículas de spin 3 meios, não de spin 1 meio. Poderia ter incluído todo o decupleto de spin 3 meios, como eu incluí o octeto de spin 1 meio, mas tem alguns estudos que mostram que nas densidades que aparecem em estrelas de nêutrons, só os deltas são relevantes, os outros não aparecem, né? Não tem o limiar necessário para aparecer. Vou incluir os deltas, então. Da mesma forma, eles têm um acoplamento diferente do que a dos nucleons, mas a gente ainda não tem tanto estudo nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer? Ou considerar eles como igual ao dos nucleons, já que eles são feitos só de quarks U e D, não tem estranheza, ou, né, que esse acoplamento, onde tudo aqui é o chamado acoplamento universal, ou deixar como um parâmetro livre e dar uma variadinha para ver o que acontece. Aqui eu fiz o estudo só variando o acoplamento com o sigma, que é a força atrativa, né? A componente atrativa do modelo, que eu chamo de beta, e eu vou usar ele 1 ou um pouquinho maior. Aqui eu tenho vários casos para duas parametrizações, não importa, mas o que interessa é a diferença entre a esquerda e a direita, que é quando eu vario esse acoplamento dos deltas, né? A esquerda ele é universal, então é igual ao dos nucleons, e a direita eu boto ele um pouco maior. Vai de ver para as duas parametrizações, e quanto maior esse parâmetro atrativo, né, que é o beta, mais privilegiado é o aparecimento de deltas ante o aparecimento de hiperons, né? Aqui o hiperon, primeiro hiperon que é o lambda não muda tanto, né? Mas o sigma, ele é atrasado, né? Do 0.8 ele vai aparecer lá no 0.9 praticamente. Nesse caso aqui, nem aparecem hiperons além do lambda quando eu tenho favorecidos deltas, certo? Bom, é isso. Essa primeira parte. Agora eu vou mostrar um pouco como incluir outros tipos de partículas, outros graus de liberdade, afetam a descrição de estrelas compactas. Aqui na esquerda eu tenho as equações de estado, quando eu só tenho os nucleons na minha matéria estelar, nucleons e elétrons sempre. Ou quando eu tenho todo o octeto bariônico, de spin em verde. Dá de ver que nitidamente a equação com hiperons é mais mole, é mais soft. Por quê?
Porque quando eu só tenho os nucleons, para eu ficar adicionando mais partículas conforme a densidade vai aumentando, eu tenho que sempre buscar níveis de energia mais altos, que é já que eu estou num gás degenerado de férmions. Isso aumenta muito a pressão da matéria, porque cada vez eu vou ter partículas mais energéticas. Quando eu tenho o todo octeto bariônico, eu tenho muito mais graus de liberdade para distribuir essa energia. Então, ao invés de eu botar um próton com uma energia muito alta, aparece um lambda com uma energia um pouco mais baixa, ou um sigma menos, ou assim sucessivamente. Então, a equação de estado fica muito mais mole. Isso se reflete quando eu rodo a Todd, eu obtenho estrelas com massa máxima muito menor, né? Nesse caso, quando eu só tenho nucleons, eu vou até a massa máxima de 2,40 massas solares. Cada ponto nessa curva é uma estrela, no caso. Quando eu tenho hiperons incluídos, 1,96, certo? Esse é chamado Hyperon Puzzle. Por quê? Porque todo o meu conhecimento de física de partículas leva eu a crer que eu tenho que incluir hiperons nessa matéria, nessa descrição. Não vou ter uma estrela só de prótons, nêutrons e elétrons. Toda a física básica sugere que vai ter hiperons também. Mas isso amolece a equação de estado. E ter uma equação de estado que descreva estrelas com massa maior é muito importante, principalmente com essas observações mais recentes de estrelas massivas. Então a natureza dificulta um pouco o trabalho do físico teórico. A gente quer um modelo que tenha hiperons e que também tenha massas máximas altas, certo? Isso é o hiperpuzzle tradicional. Agora, no nosso trabalho recente, a gente incluiu também os deltas e a gente viu que a equação de estado fica mais dura, mesmo tendo graus de liberdade extras. Então, a gente tem, ao invés de ter 8 tipos de baryons, a gente tem 12. E mesmo assim, a equação de estado fica mais dura quando os deltas estão presentes. Ainda mais mole do que só com nucleons, mas mais dura. Aqui eu plotei esse caso com beta 1.1, porque é quando tem mais deltas, no caso. Quanto mais deltas, mais dura essa equação vai ficando. Quanto mais privilegiada eles são. Então, eu hiper um puzzle com um twist, né? Porque a gente aumentou o número de graus de liberdade e também aumentou a dureza da equação de estado. O porquê desse twist vai ver nesse gráfico, onde eu tenho os nucleons em amarelo, os hiperons em vermelho, os deltas em preto. A linha pontilhada representa o caso onde eu só tenho matéria com octeto bariônico. E a linha sólida e traçada é da matéria com deltas também. Mais interessante é a linha traço ponto, que é com beta 1.1, que é quando eu tenho mais deltas no caso. Na verdade, nessa última coisa. A gente vê que conforme eu vou da linha sem deltas para a linha onde os deltas são muito privilegiados, eu diminuo muito a população de hiperons. E aumenta a população de deltas, claro. Eu não tenho deltas só quando eu não tenho deltas, né? E depois eu vou ter vários deltas. Por que que isso deixa a equação de estado mais dura? É curioso. É porque eu estou trocando hiperons que tem isospin zero ou meio, certo? Por deltas que tem isospin 3 meios. Então, a equação de estado fica mais assimétrica em relação ao isospin. E isso é mostrado que fica também mais dura, certo? Então, é um resultado interessante que dá uma, uma, um avanço no estudo desse Hyperon Puzzle, certo? Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.